no livro de Lucas, aleluia, Jesus, capítulo 15, versículo 11. Glória a Deus. Lucas 15, 11? 15, 11. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Vamos então ler a palavra do Senhor. Amém. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer assim: E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seu campo apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Porém, ninguém lhe dava nada. Aleluia. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantai-me e irei ter com meu pai. E diz: Ei, pai, pequei contra o céu, e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. Aleluia. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa melhor roupas, veste, e põe-lhe um anel na mão, e alparcas no pé. E trazei bezerro cevado, e matai, e então comamos e alegramos nós, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. Porém, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e a dança. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão, e o teu pai matou bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos nós, aleluia, e folgarmos, porque esse teu irmão
Estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se. Glória a Deus, aleluia. Glória. Altíssimo Deus e eterno Pai, nesse momento, meu Deus, nessa hora santa e gloriosa de oração, meu Pai, eis aí a tua palavra. Grande Deus. Nesse momento, meu Pai, ó Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, não sou eu que vou falar dessa palavra, Senhor, porque não sei falar dela, Senhor, mas o Espírito Santo de Deus nessa noite, aleluia, é quem vai falar conosco, Senhor, porque o Senhor é o dono da sabedoria, meu Pai. É o Senhor, é Jesus, que conhece, meu Pai amado, é Jesus, porque veio essa palavra nessa noite, Senhor. Na verdade, nosso meio não tem nenhum filho pródigo, mas o Senhor nessa noite está despertando a tua igreja, meu Pai, para que nunca, meu Pai amado, se comparemos com o filho pródigo, mas sempre estando na presença do Senhor, ouvindo a tua palavra e também obedecendo os mandamentos do Senhor, porque a tua palavra nos afirma, dizendo, meu Pai, que aquele que está com a mão no arado não olha nem para a direita e nem para a esquerda. Nós temos que olhar somente para o alvo, que é Jesus, porque se nós olhar para a direita e para a esquerda, nós vamos ver, papai querido, defeito em tudo, e nós não somos perfeitos, aleluia, nós também somos defeituosos, ó Pai, e por isso então, Senhor, não podemos olhar para a vida de ninguém, nós temos que olhar para nós, aleluia, e assim diz a tua palavra, aleluia, nesta noite. Então seja comigo e seja com a igreja, e fale conosco de uma forma especial, fale comigo, Senhor, aleluia, e fale com a tua igreja. Esta é a minha oração nesta noite, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, amada igreja, essa palavra veio nessa noite para mim, aleluia, Jesus, me despertando na presença do Senhor, porque hoje nós temos, aleluia, um dia cansado. Eu tive um dia cheio nessa quarta-feira, mas eu, aleluia, Jesus, pedi para o pastor, para o presbítero Altino trazer a palavra. Ele não pôde estar conosco. Daí eu pedi para o meu esposo, ele também disse que não, aleluia, Jesus. Então eu mesma tinha que falar do amor de Deus. Então, nesse momento, eu procurei ali o filho da viúva de Naim, eu li a palavra, mas ela não se encaixou. Daí eu fui ali, aleluia, no livro de João 4, que fala sobre a mulher samaritana, mas também não encaixou, aleluia. E eu disse, Deus, aonde é então que eu tenho que falar do seu amor? E aí vem na minha mente a parábola do filho pródigo. Então nada vem em vão em nosso meio, tudo que vem, aleluia, Jesus, é porque o Espírito Santo de Deus está nesta noite incomodando nossos corações, para que nunca nós venhamos se considerar filhos e filhas pródigos, mas sim filho obediente na presença do Senhor. Então a palavra dele está dizendo a respeito, aleluia, de um pai que tinha 2 filhos. Aqui não fala sobre a mãe, só fala sobre o pai. Eu não sei se era um homem separado ou se era um homem viúvo, não sei, mas aqui está falando só do seu pai, não está falando sobre a sua mãe. Então, nessa noite, a palavra de Deus está dizendo, aleluia, que aquele pai, ele era um fazendeiro. Ele tinha bens materiais, aleluia. Ali ele tinha empregado, ele tinha tudo. Então, quando fala de um fazendeiro, aleluia, Jesus, de uma pessoa rica que tem propriedades, então os filhos, aleluia, Jesus, não trabalham, eles mal, somente estudam e vêm buscar para eles, aleluia, Jesus, um é médico, outro, aleluia, Jesus, é engenheiro, outro de qualquer forma, ele só procura coisas que vai envolver os seus estudos e não vai trabalhar na roça. Mas aqui diz que um deles estava no campo. Então esse um escolheu a trabalhar
aleluia, Jesus. Então a palavra diz que esse filho, aleluia, Jesus, chegou até o seu pai e disse para ele: me dá metade dos meus bens que me pertencem, aleluia. O pai não queria que esse filho saísse de casa, porque nós, como mãe, aleluia, Jesus, jamais queremos que os nossos filhos distanciem de nós. Nós não queremos viver longe do nosso filho. Quando o nosso filho faz uma mudança e vai embora, nós ficamos em desespero, fica inquieto, tem saudade, quer ficar por perto, quer fazer de tudo. E mesmo assim, o filho ainda vai. E da mesma forma é o Senhor Jesus comigo e com você nesta noite. Deus não quer que nenhum de nós se perca. Ele não quer que nenhum de nós saia da presença dele. Aleluia. Porque junto com ele nós vamos conseguir. Mas longe dele jamais conseguimos algo, igreja do Senhor. Então o que aconteceu com aquele jovem foi porque ele distanciou do seu pai. Enquanto estava por perto, ele tinha tudo, mas quando ele distanciou do seu pai, ele foi sofrer. E se nós também distanciar do nosso pai, nós vamos pagar preço de sangue. Aleluia. Então, vale a pena servir a Deus, vale a pena obedecer a voz de Deus, vale a pena ficar na presença de Deus, igreja. Porque se com Jesus está sendo difícil, sem ele pior ainda. E a Bíblia então vai dizer que aquele filho chegou a uma certa idade, ele não queria mais ser dominado pelo pai, não queria mais ser mandado pelo pai, porque ele já era de maior. Então ele achava que ele já estava preparado para seguir o seu caminho, a sua vida. E aí foi aonde que ele viu que o pai tinha bens material. Ele chegou até o pai e disse: pai, me dá minha parte que me pertence, porque eu vou cuidar da minha vida. Então, igreja do Senhor, muitas das vezes ninguém está preparado para cuidar da sua vida. Ele sai, desobedece, mas ele não está preparado. A Bíblia diz então que depois o outro filho veio, juntou tudo que tinha e foi embora. Então pensa bem, um filho obedeceu, mas o outro não obedeceu. Mas o filho, aleluia, tinha arrependimento, mas o outro não tinha. O coração daqueles dois filhos era dois corações, um diferente do outro. Por quê? Aleluia. Aquele que saiu de casa, ele pegou tudo que ele tinha e foi embora. Grande Deus. Então, enquanto aquele jovem tinha dinheiro, enquanto aquele jovem tinha calçado, enquanto ele tinha roupa, enquanto ele tinha tudo, ele estava feliz. Aí ele sumiu e foi embora. Mas tudo nessa vida se acaba. Até a nossa vida, até nós, igreja, nós temos um vencimento. Aleluia. Nós nasce, aleluia, Jesus, nós é como uma flor. Nós, aleluia, nós somos um pé de planta, depois vem os botões, depois vem a flor, muito linda, depois aquela flor ela murcha, e ela seca, e ela acabou. E nós também não somos diferentes, nós nasce, somos bebê muito lindo, depois nós fica adolescente, depois nós fica jovem, depois nós começa a ficar de maior, depois fica velho e depois na nossa vida já vai terminar. Porque todos nós temos um tempo de nascer, tem um tempo de viver e tem um tempo para morrer. Então nada é permanente, aleluia, Jesus, nada é para sempre. Nós, muitas das vezes, nós sabemos, a mãe sabe o dia que o filho vai nascer, mas não sabe o dia que o filho vai morrer. Então, igreja, aquele jovem achava que ele pegando tudo que ele tinha e saindo para cuidar da vida dele, ele ia ter tudo, mas não, ele enganou, porque tudo se acaba. Então, quando aquele jovem saiu de casa com aquela mala, eu tenho certeza que o pai dele ficou chorando, triste e lamentando, porque meu filho foi embora, agora eu não aguento mais a saudade. E quem sabe esse filho todos os dias orava por esse pai todo dia orava por esse filho. Quem sabe ele dizia: Senhor, aonde meu filho está? O Senhor alcança o meu filho e traga ele de volta para mim. E o filho estava muito longe. A Bíblia diz que ele foi para uma terra longe, cara. Então ele estava longe do seu pai, longe do irmão, longe de todo mundo. Ele foi embora. E ali então a Bíblia vai dizer que ele começou a acabar tudo quanto ele tinha.
Foi acabando aos poucos, a palavra de Deus diz. Foi acabando ali, eu creio que acabou o sapato. Eu creio que acabou o dinheiro, acabou a roupa, acabou tudo. Quem sabe nem um perturbado para barbear ele tinha. Quem sabe ali ele não tinha nem como cortar o cabelo. Quem sabe ele ali se encontrava descalço, maltrapilho, sofrendo, cabelo grande, barbudo. Quem sabe, né? A Bíblia não está dizendo, mas com certeza, claro que se o homem não tem dinheiro, é assim que ele vai ficar. Então a Bíblia diz que ali apareceu um cidadão naquele lugar e falou, ofereceu para ele apacentar os porcos. E quando então esse jovem começou a tratar daquelas criações, ele começou a sentir tanta fome que ele desejava saciar daquelas bolotas que aqueles porcos comiam. Para um jovem que era filho de fazendeiro, que muitas das vezes tudo para ele vinha em suas mãos, nem precisava trabalhar para sobreviver, e de repente ele se depara com essa situação, e ali ele ficou, todo desenchavido, todo triste, todo agoniado, e ali começou a entrar em sofrimento. E da mesma forma, a igreja do Senhor é o homem e a mulher, quando ele sai da presença de Deus, ele sai todo feliz e vai lá e o mundo abraça ele abraça o mundo, e ali ele entra na vaidade, ele entra na bebida, ele entra no cigarro, ele entra nas drogas e fica ali, mas chega uma hora que acaba toda a sua alegria. E o coração dele se encontra vazio, porque o único que pode preencher o nosso vazio é o Senhor Jesus. Nem a maconha, nem o cigarro, nem a bebida, nem a roupa, nem o sapato possa preencher o nosso vazio. Mas o Senhor Jesus é aquele que preenche o nosso vazio. E Deus, nesta noite, Ele está dizendo, aleluia, para nós ficar sempre firme e não se comparar como filho e filhas pródigos. Para nós se comparar como homem e mulher de Deus, obediente à voz do Senhor e não sair da presença do Pai. Então a Bíblia vai dizer que esse jovem pensou, como eu faço agora para me voltar para o meu Pai? Que jeito que eu chego até Ele, pois eu pequei, não posso mais chegar até meu Pai. Mas ali o sofrimento ia trazer ele aos pés do Pai dele. Como o sofrimento traz o desviado para a presença do Senhor. Quando ele vê que não tem mais jeito, que ele está sentindo sufocado, que ele está sentindo tudo aquilo que quando ele estava com Deus ele não sentia, ele vem para os pés do Senhor. E jamais o Senhor vai rejeitar. O Senhor sempre está com os seus braços abertos, esperando o seu filho de volta para a sua casa. Então a Bíblia vai dizer então que esse jovem começou a sofrer necessidade, passar a privação de pão, passar a nueza, descalço, e entrou em sofrimento. E a Bíblia diz então que esse jovem disse, eu vou voltar para o meu Pai. E lá vem ele, igreja do Senhor, aleluia, quem sabe, barbudo, cabeludo, descalço, sofrendo, magro, acabado, debilitado, está vindo ele lá. De longe ele avista o seu pai. E de repente o pai abre os braços e abraça ele de volta. E ele diz, ei pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aleluia. De repente a Bíblia vai dizer então, aleluia, Jesus, que esse homem abraça esse filho e coloca para dentro de casa. Aí ele disse para um dos trabalhadores, o empregado dele, vai, aleluia, Jesus, põe sandália nos pés, põe a roupa nova nele, aleluia, põe anel novo nas mãos dele, e pega lá um bezerro cevado, e vamos matar, vamos alegrar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Igreja do Senhor, então, aquele pai colocou vestes novas naquele jovem, pôs alparcas no pé dele, colocou anel na mão dele. E nesta noite o Senhor Jesus quer dar uma veste espiritual para nós.
uma aliança com o Senhor. Outrora nós éramos um povo perdido, um povo que não tinha conhecimento, um povo que não sabia o que era Deus, dizia, eu tenho fé em Deus, mas não tinha não. Eu vou para o céu, mas não tinha certeza. Verdade. Porque andava contaminado com o mundo. E quem anda, aleluia, Jesus, sendo companheiro do mundo, ele está longe de Jesus. Nós precisamos estar longe do mundo e perto de Jesus. Aleluia. E nesta noite Deus quer dar para nós uma visão espiritual, uma veste espiritual da parte do Senhor, como aquele pai deu para aquele filho. Então a Bíblia diz que aquele outro filho estava no campo, trabalhando, por quem sabe, né, só dando as ordens para os empregados, não sei. A Bíblia só fala que estava no campo. Esse jovem vem vindo. Aí ele chegou perto da casa e quando ele viu, a Bíblia diz que quando ele viu aquelas músicas, aquelas danças, todo mundo festando, ele disse, o que é isso? Mas de repente vem um de lá para cá e ele faz uma pergunta. Hoje o que não falta é a pessoa que gosta de cuidar das coisas e transmitir os recados. Então a Bíblia vai dizer que ele disse, olhou aquela festa, aquele povo festando. Aí o empregado veio e disse, o teu irmão veio. E aí o teu pai matou o bezerro cevado e fez uma festa, porque achou são e salvo. E aí então aquele jovem se indignou e não quis entrar para dentro. Igreja, muitos não vão entrar para dentro do céu por causa da dureza do vosso coração, por causa que não perdoam, por causa, igreja do Senhor, que não se dobra diante de Deus e diante do teu próximo, do teu irmão. E a Bíblia diz que nós temos que se dobrar diante do Senhor e diante do nosso próximo. Então ele não quis, aleluia, ele ficou indignado porque ele ficou com raiva, porque aquele jovem pegou tudo que o pai tinha repartido por ele, e ele tinha gastado com as meretrizes, na prostituição, quem sabe no cigarro, na bebedeira, em tudo ele tinha gastado tudo. E ele voltou sem nada. E aí o pai fez uma festa para comemorar a sua chegada. Aleluia. E quando nós estamos fora da presença do Senhor, que nós não estamos mais na igreja, quando nós voltamos para a casa de Deus, os anjos do Senhor fazem festa no céu, comemorando a nossa volta para a casa de Deus. Então a Bíblia vai dizer então que esse jovem não quis entrar para dentro. Ele diz, poxa vida, esse meu irmão fez tudo de errado e ganhou uma festa. Meu pai nunca me deu nem um cabrito para me alegrar com meus amigos. Aí de repente o pai dele sai e vai conversar com ele. Ele disse para o pai dele, nossa, esse teu filho, ele saiu, ele gastou tudo que ele tinha com as meretrizes, ele gastou todos os seus bens, e ele voltou e você fez festa para ele? E eu que há tanto tempo estou com você, nunca transgredi os teus mandamentos, ele quer dizer, nunca te obedeci, nunca te desobedeci. E por que você não me desse nenhum cabrito para mim me alegrar com meus amigos? Porém, se teu filho veio, depois que fez tudo isso, chegou aqui, você fez festa para ele, matou o bezerro cevado? Aí o pai disse, filho, você sempre tem estado comigo, e tudo quanto tens é seu. Mas era necessário nós matar bezerro cevado e fazer uma festa para o teu irmão, porque ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e ele foi achado. Olha que coisa linda, igreja. E aquele jovem não queria entrar na festa. E muitos não vão entrar na festa por causa da ruindade. Por causa da pirraça. Por causa de pouca coisa, ficar com ódio no coração, com mágoa, com tristeza. E Deus, nessa noite, Ele quer alegrar os nossos corações nessa noite, aleluia. E por isso, então, veio essa palavra dessa noite. É uma palavra conhecida que os irmãos já têm até gravado. Mas essa palavra que Deus quer nessa noite. Aleluia. E eu não quero dizer para você que essa palavra é para vocês, é para mim também. Porque eu também sou uma mulher carnal. E muitas das vezes eu fico nervosa também.
Eu também fico nervosa, eu também não sou perfeita. Então, por isso, essa palavra veio para mim poder ler essa palavra e saber que um dia eu preciso entrar no céu. Eu não posso ficar indignada com tudo que acontece na minha vida. Hoje eu passei um dia pesado, por isso que eu não queria pregar a palavra de Deus. Porque quando eu passo um dia assim, eu fico um pouco abatida, um pouco triste. Mas depois o Senhor quis que eu falasse da palavra. E eu não podia falar não, porque se é eu, tem que ser eu, né? E essa palavra, ela vem falando muito no meu coração. Para que eu preciso dobrar mais diante do Senhor, que eu preciso ser mais humilde, eu já sou, preciso ser mais ainda. E para mim ser uma pessoa mais temente, e para mim perdoar também certas coisas que vêm para o meu lado, para o lado dos meus filhos, eu fico nervosa, e Deus quer que eu perdoe essas pessoas. Né? Senão também não vou entrar, se eu ficar indignada. Eu preciso entrar no céu, meu Deus. Eu não posso ficar tanto tempo dentro de uma igreja e depois Jesus vir o arrebatamento da sua igreja. Ou eu, né, dormir no Senhor e chegar até Ele e dizer: eis-me aqui, Senhor. Ele dizer para mim: aparta-vos de mim, porque eu vos não te conheço. Ah, Senhor, mas no teu nome eu preguei tua palavra. No teu nome eu orei, eu expulsei demônio. No teu nome eu fiz cura. E ele dizer: não vos te conheço, aparte de mim. Aí é uma tristeza muito grande para mim. Mas se eu chegar e dizer: eis-me aqui, Senhor, ele dizer: vinde a mim, bendito de meu Pai. Possui por herança o reino que eu vos tenho te preparado desde a fundação do século. Igreja, que palavra linda. Vamos tomar posse dessa palavra nessa noite. Vamos tomar posse da nossa vitória. Vamos humilhar mais e mais os pés do Senhor. E não vamos ficar do lado de fora indignado, mas vamos guardar essa palavra e vamos entrar, aleluia, pela porta estreita, pelo caminho estreito. Porque a porta larga é a porta da perdição, mas a porta estreita é o caminho da salvação. Amém? Amém. Essas são as palavras desta noite. Amém? E eu ainda quero, como é cedo, eu quero louvar um louvor e quero louvar um outro louvor, Carmamara, que nós ensaiamos.